Pessoal, muito bem, então dando sequência a aqui ao início, meio e fim do movimento, certo? Então os motivos que levaram nós já falamos, então era a exploração rigorosa da metrópole sobre a população mineira, certo? Sobretudo na cidade, na linha de Vila Rica, a situação que não era levada em conta pela coroa portuguesa de extrema pobreza, de penúria, como traz aqui a apostila. O que é penúria, pessoal? Algo penoso, doloroso, sofrido. Então era uma população que trabalhava muito, basicamente para poder arcar com os custos da coroa portuguesa, ok? E os conjurados, a ideia aqui, pessoal, era organizar, portanto, uma república livre, política e autônoma dentro da colônia, portanto, livre das garras e da exploração colonial, por causa dos juros, por causa da derrama, certo? Visando aí então a criação também, junto com a República, da Universidade de Vila Rica, pessoal, né? Exatamente, criar uma universidade, um local onde pudessem ser debatidas ideias livremente, também sem o controle rígido de Portugal, ok? Então, as principais ideias defendidas ali eram ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, que eram os lemas da Revolução Francesa, do qual o Joaquim José da Silva Xavier, o nosso Tiradentes, ele se destaca como um ótimo orador, um cara que vai levar essa palavra, esses ideais para as pessoas, portanto, fazer a propaganda das ideias emancipatórias. Aqui temos uma imagem, pessoal, percebam aqui ó, as pessoas que observam a bandeira, certo? Enquanto ele está segurando a bandeira, e a bandeira tem os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, seria o símbolo da República Mineira, ok? Com a escrita no meio Libertas, quaesare tamen, certo? Que significa liberdade, ainda que tardia, os versos lá do Virgílio, poeta romano do século I antes de Cristo, durante o Império Romano, ok? Bom, então os conjurados eles se planejavam ali para fevereiro, que era a época de cobrar a derrama, portanto, promover a revolta, se rebelar contra o governo português. Acontece que o Visconde de Barbacena, ele atrasa o dia da cobrança e isso preocupa o Tiradentes. O Tiradentes vai até o Rio de Janeiro e no percurso até o Rio de Janeiro ele vai conversando com bastante pessoas para poder convencer as pessoas a se unirem a essa causa. E durante a viagem ele acaba encontrando Joaquim Silveira dos Reis. Guardem este nome porque o Joaquim Silveira dos Reis é o cara que vai entregar, ele vai ser o inconfidente aqui do movimento, que vai entregar, denunciar para o governador todos os detalhes, certo, da revolta. E aí o Visconde de Barbacena, sabendo disso agora, ele vai dar um golpe de morte na conspiração, exatamente. Ele vai suspender o dia da derrama, isso vai enfraquecer o movimento, as pessoas não vão mais saber que dia se organizar para dar o golpe, ok? E após isso começa então um processo de investigação. Então, após 3 anos de interrogatórios, as sentenças são dadas pela Dona Maria I de Portugal, uma rainha já conhecida na história como a Rainha Maria Louca, é um termo até que não é chamado, não sei se vocês conhecem, os pais, os avós de vocês, chamado de Maria Louca, justamente pela nossa história, né? Porque ela não era uma pessoa com plenas capacidades cognitivas normais. E aí então ela manda alguns para a África banidos, outros ela envia lá para a prisão perpétua em Portugal. E o Tiradentes, que se declara líder do movimento, é condenado à forca e ao esquartejamento. Seus pedaços são jogados ali pela cidade, portanto, para servir como um exemplo, para desencorajar, para colocar medo nas pessoas, na população colonial, para que elas não se organizassem contra a metrópole, para prevenir revoltas contra a metrópole. Temos aqui uma imagem do Antônio Parreiras, pintor do século XX já, onde ele pinta a Jornada dos Mártires, que eram aqueles que foram condenados ali pela corte portuguesa. Mártires, pessoal, são ícones de um movimento, representam o movimento e que eles morrem por uma causa, ou são julgados por uma causa. No caso aqui, o único que morre é o Tiradentes, mas mártires porque todas essas pessoas se organizaram como conjurados e pagaram o preço, certo? Pela inconfidência do Joaquim Silveira dos Reis, ok? Vocês vão, pessoal, aqui fazer o exercício 1 da página 10 e apenas o exercício 1 sobre como são escolhidos os feriados no Brasil, ok? Tá? Então, finalizando aí, a obra retrata a derrota dos envolvidos na Conjuração Mineira pela coroa portuguesa, sendo levados pelas ruas de Minas Gerais sob os cuidados das tropas reais. Qualquer dúvida, estou à disposição. Página 10, apenas exercício 1, ok? Bom estudo.